Olá, senhores estudantes, dando aqui continuidade à nossa disciplina de Física Teórica e Experimental para o curso de Ciências Biológicas. Nós havíamos falado, falamos um exemplo, né, sobre o que era o produto escalar, né, o significado do produto escalar e futuramente ele vai fazer alguma das aplicações, né. E aí ficamos de continuar aqui o nosso curso falando do caso do produto vetorial, que é outra forma de multiplicação entre vetores que se tem aí na álgebra, né? Na álgebra vetorial a gente faz uso dela, né? Eu havia dito que no caso do produto escalar, o significado na prática do produto escalar é dizer que o que resulta do produto escalar entre dois vetores é dizer o quanto que um vetor é paralelo ao outro vetor. Essa é a informação mais relevante para a gente aqui, né? Para entender qual é o legado, né, que nós temos com relação ao produto escalar. No caso do produto vetorial, é exatamente o oposto do legado que vem do produto escalar, que é o quanto que um vetor não é paralelo ao outro. Né? A situação máxima de eu não ter um vetor paralelo ao outro é na hora que eles são perpendiculares entre si, quando o ângulo formado entre eles é de 90 graus. Essa é a situação que nada da projeção de um vetor se faz na direção do outro. Não produz aquela sombra, né, que eu havia dado aquele exemplo. Né? Nada da sombra de um vetor se faz na outra direção. Ok? Bom, isso eu já estou te dando aqui um efeito final que você percebe só depois de raciocinar o que se trata do produto vetorial. Então, só retomando, no caso do produto escalar, qual foi o procedimento que nós usamos para definir ele? Nós havíamos desenhado dois vetores, eles formam um ângulo entre si. Aí eu pedi para vocês esforçarem, fechar uma figura, um triângulo envolvendo esses dois vetores, e no caso a figura que você fecha tem que ser um triângulo. E necessariamente um dos ângulos do triângulo seja de 90 graus. Então você faz isso. Para que você tenha um triângulo retângulo e possa usar relações trigonométricas para determinar os catetos, né, os lados desse triângulo. Sempre um desses lados vai ser sempre um dos vetores que você está fechando a figura para formar o triângulo vai corresponder à hipotenusa do triângulo. Isso vai acontecer sempre. Que é um efeito que acontece como a gente viu aqui nessa figura, né? Tá vendo? Nessa figura aqui, ó. A gente tinha visto lá, que tá vendo? Toda vez que eu forço fechar a figura, sempre um dos vetores se comporta como a hipotenusa do triângulo que foi gerado, tá vendo? Quando eu fechei essa figurinha aqui, onde eu tô passando o mouse para forçar o ângulo de 90 graus na direção do vetor A, veja que automaticamente quem se transformou em hipotenusa para esse triângulo foi o vetor B. Quando eu forcei para fechar esse outro triângulo, que é formando esse outro ângulo aqui, esse triângulo pequenininho, automaticamente o vetor A se comportou como hipotenusa, tá vendo? E só um pedaço do vetor B é que está sendo um cateto desse triângulo pequeno. Aqui nesse outro exemplo, 100% do vetor A ficou sendo o cateto do triângulo grande, e aí colocando o B como hipotenusa. Então a regrinha é essa, né? Você tem que fechar a figura do triângulo, só que tem duas possibilidades. Uma, você fecha o triângulo pegando o tamanho máximo de um dos vetores, que no caso aqui foi o vetor B, ou desculpa, o vetor A, né? O vetor B, na verdade. E aí extrapolou um pouco o tamanho do vetor A, tá vendo? Para conseguir fechar o triângulo, tá? Porque eu tenho que fechar a figura do triângulo admitindo, né? Assumindo a hipotenusa desse triângulo como sendo o vetor B. Depois você faz outro triângulo, só que assumindo a hipotenusa desse outro triângulo como sendo o vetor A. No caso do vetor A, como o A é menor que B em termos de tamanho, o A vai fazer um recorte da projeção do B para formar o triângulo. E no caso, como B é maior que A, né, é recíproco, né, então na hora de fazer o triângulo aqui, para considerar o B como hipotenusa, ele teve que alongar, né, a direção do vetor A. Então há esses dois efeitos. Mas esses dois efeitos se mostram equivalentes na hora de você ter como resultado o produto escalar. Então, porque na verdade o produto escalar leva em conta o quanto que um vetor se projeta no outro. Então o fator de multiplicação, que é o módulo de B, diz quantas vezes o vetor A tem que aumentar de tamanho. E vice-versa, né? Quando eu pego o vetor A como sendo hipotenusa e a projeção dele no vetor B, ele me diz o quantas vezes o B tem que ser maior de projeção em relação a A. Isso é interessantíssimo. Tá? Então fizemos essa discussão na aula passada, né? Mais detalhado, e agora fizemos um exemplo, e aí a gente agora parte para o produto vetorial, que vai partir do mesmo raciocínio. Produto vetorial é um tipo de multiplicação, bem como produto escalar. Só que agora eu vou fazer a multiplicação entre dois vetores e tem como resposta também um vetor. Então, tem muitas aplicações em física que dependem disso. Então veja lá. O produto vetorial, então, de um vetor A e um vetor B é escrito como dessa forma. Eu coloco um x saliente, tá vendo? Entre o vetor A e o vetor B.
né? Esse x aqui não é uma variável, ele é o símbolo de multiplicação, né? E aí ele vai representar então o chamado produto vetorial entre o vetor A e o vetor B. Lê-se A vetor B, tá? A pronúncia é essa aqui mesmo. No caso do produto escalar, a gente lê, que era o pontinho no lugar desse ponto saliente aqui, né? A gente lê o produto escalar como sendo A ponto B. É uma pronúncia, né? Ou A, o pessoal às vezes pensa na língua inglesa e fala A dot P, que dot significa ponto, né? Ou A produto escalar B, né? A ponto B, né? Seria na língua portuguesa. Aqui no caso é A vetor B, tá bom? Ou outra coisa em português que você pode falar no caso do produto escalar é A escalar B, tá? Talvez é a forma oficial, né? A escalar B é a forma oficial de falar produto escalar. No produto vetorial você fala A vetor B, aí significa produto vetorial entre A e B. E resulta aqui no caso em um terceiro vetor, tá? Quando A multiplicou com B, resultou no vetor C. Não é um escalar como aconteceu no cálculo anterior, aí da aula anterior. Cujo módulo é, vamos lá, o tamanho desse vetor resultante, não é ele completo, mas é apenas o seu módulo, é igual ao tamanho do vetor A que multiplicou com o tamanho do vetor B vezes o seno do ângulo formado entre eles. Tá? Então aqui, ó, se a gente ver na figura, tá aqui. O vetor A estaria representado aqui nessa direção, o vetor B está aqui, o ângulo formado entre eles é o ângulo φ, e o seno do ângulo entre eles, que multiplica pelo seu tamanho, dá o tamanho desse vetor C. Mas veja essa figura como ela está representando. Ela está representando o vetor C perpendicular ao plano formado pelos outros dois vetores. Tá vendo? O vetor A multiplicado pelo vetor B, ele em forma de produto vetorial, tem como resposta o vetor C. Só que o vetor C necessariamente é perpendicular aos outros dois vetores, que é o que forma o produto. Tá vendo? Essa é a representação do chamado produto vetorial. O pessoal também chama de a regra da mão direita, né? Você está vendo a mãozinha direita aqui representada, porque os dedos, né? Aqui a superfície aqui dos dedos, né? A direção em que eles apontam, esse plano de horizontal aqui que a mão está representando, representa o plano formado pelos dois vetores que você vai multiplicar. E o polegar, né? Ele indica nessa posição que você vê na figura, ele indica a direção do vetor resultante do produto desses dois. Então aqui e a mão, né? O movimento da mão assim, dos dedos fechando, representa a forma do ângulo, né? O caminho do ângulo φ aqui, que é o que forma no plano entre A e B, tá bom? Então, essa é uma questão que envolve entre esses dois aqui, tá? Ali eu fui olhar se o vídeo ainda estava gravando ou não, tá bom? Às vezes eu tenho que fazer isso aí. Então, aqui você tem esse percurso aqui realizado, e aqui, no caso, a direção do vetor C. Só que essa continha que você está vendo aqui, ela foi capaz de fornecer para você, né, o tamanho do vetor C, e não a direção e sentido dele, tá? Então, mas ele é resultado do tal do produto vetorial entre A e B, é o vetor C, tá bom? Então, essa equação que nós vimos aqui, por enquanto, me deu o tamanho do vetor C. Isso já é uma coisa boa, já vai me ajudar bastante. Porque na hora que eu descobrir a direção e sentido, eu tenho o vetor completo, né? Então, se eu já souber o tamanho, já é uma coisa bacana. Então, aqui φ no caso, φ é o menor dos dois ângulos entre A e B, né? Ele faz esse alerta também, né? Que é verdade, né? Porque existe esse ângulo externo, esse aqui é o ângulo interno, né? Entre os dois vetores, é esse ângulo que a gente contabiliza aqui para calcular o tamanho do vetor resultante do produto vetorial. Porque existe esse ângulo externo, né? Que é o ângulo de fora aqui, que não é ele que é contabilizado, tá bom? Então, por isso que ele fala, como o ângulo interno é sempre menor, então é ele que você pensa. Aqui ele faz uma observação, né? Se o vetor A e o vetor B são paralelos ou antiparalelos, né? O resultado do produto vetorial é igual a zero. É isso que ele está dizendo aqui. Né? E, bom, por que é isso? Né? A gente vai já aquilo que eu comentei, né? Que o significado do produto vetorial, na prática, o efeito que ele dá é o seguinte. Ele diz o quanto que um vetor é perpendicular ao outro. Essa é a frase. Aí eu te pergunto, se os dois vetores forem paralelos ou antiparalelos, o quanto que um vetor é paralelo ao outro, o quanto que um vetor é perpendicular ao outro se ambos são paralelos? Nada. Nada dele é paralelo. Nenhuma projeção dele se faz na direção do outro. Aliás, 100% da projeção dele se faz no outro. Então aí, nada dele é perpendicular. Nenhuma porcentagemzinha. Então, aí a gente diz que o produto vetorial é zero. Esse é o significado. E aqui, então, o módulo de A vetor B, que pode ser escrito aqui, né, como sendo o módulo de A vetor B. Tá vendo? Que é o tamanho do vetor resultante. Ele é máximo quando o vetor A e o vetor B são mutuamente perpendiculares um ao outro. Isso é verdade, né? Porque se a definição do produto vetorial leva em conta isso, né?
que é produto vetorial? É o quanto que um vetor é perpendicular ao outro. Quanto ele forma 90 graus em relação ao outro. Quando eles de fato são perpendiculares, 100% deles são perpendiculares entre si. Aí você tem o efeito máximo, né, no caso, para o tamanho do vetor resultante. Tá? Isso quer dizer, quanto menor for o ângulo entre A e B aqui no plano horizontal, né, no plano de AB, menor vai ser o tamanho desse vetor. Ele continua seguindo essa direção, mas ele fica menor, porque o ângulo fica cada vez pequeno. Né? Seria o efeito da perpendicularidade vai ficando cada vez menor. Tá bom? Bem, vejamos lá. Isso é verdade, né? Só você olhar aqui na relação, né? Se o φ for pequeno, o resultado dessa conta é um número pequeno, e o tamanho vai ser pequeno, tá? É isso que eu estou me baseando aqui. Aqui fala, a direção de C é perpendicular ao plano definido por A e B. Verdade, que está aqui na figura. E mostra como podemos determinar o sentido de C igual a A vezes B. A vetor B, né? Usando a regra da mão direita, tá? E suponha que as origens de A e B sem mudar suas orientações. E, no caso, imagine uma reta perpendicular ao plano definido pelas dois vetores passando pela origem comum, tá? Que envolva as linhas com as mãos direitas, de modo que seus dedos, no caso aqui, empurram A em direção a B, tá? Ao longo, no caso aqui, do menor ângulo entre os vetores. O polegar estendido aponta no sentido de C. Que é aquilo que eu estava comentando com vocês, né? Então aqui é como se fosse a mão, né, empurrando o vetor A para como se tentasse reduzir o ângulo, né? Tentando fazer o A contra o B, tá vendo? Apertando. Esse é o sentido dos dedos, o movimento dos dedos na regra da mão direita. Aí o polegar fica indicando o vetor resultante do produto vetorial. Tá bom? Bem, é isso que ele conta aí, como regrinha para a gente poder trabalhar. E aqui nessa outra figura a gente tem a representação se fosse no sentido oposto, tá? Então, por exemplo, eu poderia fazer... Aqui estou representando o produto A multiplicar A vetor B. Então, A vezes B. Aí dá o vetor nessa direção. Se fosse o contrário, se fosse, por exemplo, B vezes A. B vezes A, a regra da mão direita, mostra para você, tá vendo a mão invertida? Que o sentido do vetor resultante é oposto ao do primeiro caso. Tá? Então, está me mostrando aqui que o produto A vezes B não é igual a B vezes A. Tá bom? A regra da mão direita ajuda a gente a fazer essa observação. A gente vai ver também no produto vetorial. E aí daqui a pouco vamos entender o significado propriamente do que é isso. Né? Isso tem a ver com o sentido horário e anti-horário também do ângulo que você está varrendo, né? Que eu estou varrendo no sentido anti-horário, quem olha do plano de cima. Né? Aí fica representado o vetor resultante no eixo positivo do sistema de coordenadas se você colocar a origem aqui, evidentemente, né? Onde os vetores se encontram, na origem de todos. Aqui é o contrário, tá vendo? Aqui estou fazendo um movimento no sentido horário da mão, tá vendo? Quem olha no plano de cima. Aí você tem aqui o vetor resultante no sentido negativo. Então, tem a ver com essa questão da angulação. Então, essas convenções que a gente faz, sabe? De colocar a origem no sistema de coordenadas. Quando eu me aproximo da origem, eu estou indo no sentido negativo. Quando eu estou afastando, eu estou no sentido positivo. No plano cartesiano, os quadrantes, o quadrante que representa a região positiva, que é a direita do eixo X, para cima do eixo Y, ou para cima do eixo Z. Ou a região negativa, que é para a esquerda do eixo X, para baixo do eixo Y e para baixo do eixo Z. Tá certo? Tudo isso são convenções que ajudam a gente a se orientar. É um padrão que a gente vai adotando para a gente poder conversar melhor, né? Já que toda hora cada observador resolver fazer do seu jeito, né, as convenções, não tem problema. Vai ter que ficar fazendo um trabalho de tradução, traduzir a anotação de um para o outro. Aí você vai ter dois trabalhos, né? Um de compreender a matemática, outro de compreender, primeiro a compreensão da tradução, a compreensão da matemática, a compreensão da física, que é o sistema que você está atacando, analisando, né, para você resolver. Então, não vamos ampliar muito a nossa... Não vamos criar ruídos na comunicação da gente, né? Então a gente vai convencionando isso. Então leia o transferidor sempre o ângulo do lado direito no sentido anti-horário, para representar os ângulos, e sempre represente a origem do sistema de coordenadas no centro do plano cartesiano, e aí para a direita, para cima e para o fundo, e para fora, né, do papel seria a região positiva, esquerda para baixo e para dentro do papel seria a região negativa. Então, é bom a gente seguir essas convenções para a nossa conversa não ficar tendo que depender de tradução o tempo todo, de quem está usando o quê. Né? Essa é a ideia. Então vamos lá, vamos seguir o raciocínio aqui, vamos fazendo a leitura. Né? No caso do produto vetorial, a ordem dos vetores é importante, aquilo que nós vimos na própria figura, né? Quando você compara a figura A e B, 21. Né? Então estamos determinando o sentido de C
que seria assim, né? Um tal do C', né, seria o vetor resultante do produto de B vetor A. De modo que os dedos da mão, né, direita, no caso aqui, empurra B na direção de A, né, e ao longo do mesmo ângulo. Então, o polegar, neste caso, aponta no sentido contrário ao da figura 321A, né, como a gente viu ali, como sendo o vetor C', dizendo que ele tem como ele é o oposto do vetor C. Né. Aqui ele colocou linha nos dois, né, mas era para um colocar sem linha, né. Então, o vetor C, né, igual a menos o vetor C', né, melhor falar assim. Ou seja, a gente tem que B vetor A é igual a menos o vetor A vezes vetor B, tá certo? Então, eles anticomutam, é a expressão que a gente usa aqui. Quando você troca a ordem da multiplicação, surge um sinal de menos. Tá? Ele diz que esses vetores, eles anticomutam. Não acontece nada além disso, tá? Não vai aparecer uma terceira resposta com um vetor de outro tamanho. Não, o tamanho sempre vai ser o mesmo dos vetores. Apenas vai ter a troca do sentido. Vamos entender? Porque, na verdade, o produto vetorial vai nos ajudar a estudar rotações, coisas que estão girando, tá certo? É aí que vem a ideia do produto vetorial na prática, né, na sua aplicação, né? Pelo menos nós físicos fazemos uso dele assim, tá bom? Então aqui que você tem, né? A gente tem aqui que assim observa-se que a propriedade comutativa não se aplica ao produto vetorial, verdade. O produto vetorial pode ser ainda escrito em termos dos vetores unitários, da seguinte forma. Isso aqui é legal de ver, aí a gente enxerga de vez o que é o produto vetorial, né? A vetor B é igual ao vetor A, está aqui representando de uma forma genérica, com a sua uma parte da sua projeção na direção I, mais a sua projeção na direção J, mais a sua projeção na direção K. Quando você desenha no papel um gráfico tridimensional, tá certo? Na verdade, você tem que usar a técnica de perspectiva, né? Porque a terceira dimensão não dá para desenhar no papel propriamente dito, porque ele é uma superfície bidimensional. Então, o que você faz? Você representa a direção I, geralmente, apontando para a direita do papel, considerando a horizontal o campo de visão da gente, né? O campo de visão horizontal. A direção J você representa para cima, né? Desenha uma seta para cima, o eixo vertical. E a direção K, você representa, vou mostrar mais à frente aqui depois, um símbolo para representar ela, mas na perspectiva seria uma reta assim diagonal, né? Que estaria, entre aspas, representando um vetor saindo do papel, vindo em direção aos seus olhos, né? Vamos dizer assim, né? Que é um vetor perpendicular ao papel, tá bom? É assim que a gente enxerga, né, essas figuras. Né? Com perspectiva a gente faz isso também, né? Que as artes nos ajudou a enxergar a perspectiva e aí a gente pode fazer uso dela também aqui para exemplificações e ilustrações, né? Não tem problema nenhum. Bom, vamos lá. Então, eu vou fazer A vetor B. O B está explícito aqui também. A sua projeção na direção I, mais a sua projeção na direção J, mais a sua projeção na direção K. Então, veja lá. Como é que se dá um produto vetorial? O produto vetorial faz a seguinte pergunta. O quanto que o vetor A é perpendicular ao vetor B? Esse é o significado mais profundo do que é o produto vetorial. Então vamos responder essa pergunta. Mas aí a gente fala, podemos ser aqui no caso expandido da seguinte as regras, por exemplo, né? Veja lá. Aqui tem umas regrinhas que não vou falar delas agora, mas eu vou primeiro fazer o processo aqui. Aí vocês vão me dizer a questão da perpendicularidade. Te pergunto, o quanto que o vetor I, desculpa, vetor, mas não está errado falar vetor, mas o quanto que a direção I é perpendicular a ela mesma? Essa é a pergunta. Olha a pergunta que eu estou fazendo. O quanto que a direção I é perpendicular a ela mesma? Aí você vai dizer, pô, mas não, a direção I ela é paralela a ela mesma. A direção I não é perpendicular a ela mesma. Então a resposta é 0%, nada. Nada da direção I é perpendicular a ela própria. Sempre uma direção é paralela a ela mesma. Nunca vai ser de outra forma. Então eu posso dizer aqui que é zero, né? Então nada da direção I é perpendicular a ela mesma. Então esse produto aqui vai dar zero, por mais que eu multiplique AX vezes BX. Já vou dar o exemplo dos cruzados, depois eu falo dos que não dão zero, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou pegar a direção J com a direção J. O quanto que a direção J é perpendicular a ela mesma? Também é zero. E agora? O quanto que a direção K é perpendicular a ela mesma? Nada. 0%. Porque, na verdade, I é o sempre paralelo a ele mesmo, o J é sempre paralelo a ele mesmo, e o K é sempre paralelo a ele mesmo. Porque o conceito de paralelo nos ajuda a enxergar a ideia de transporte, que é a ideia do vetor propriamente dito.
Eu posso desenhar um vetor aqui, ó, nesse cantinho do papel, aqui onde eu estou circulando o mouse, no ângulo de 30 graus em relação à horizontal. Eu venho aqui nesse outro cantinho, que é onde você também está vendo o mouse, aqui no canto inferior direito do vídeo, eu desenho um outro vetor, só que também com ângulo de 30 graus em relação à horizontal. Opa! Esse vetor não é o mesmo que esse, se eles tiverem intensidades diferentes. Mas se eles tiverem o mesmo tamanho, quer dizer que o transporte feito por esse vetor nessa direção, que é o movimento que eu estou fazendo aqui com o mouse, é o mesmo transporte que esse aqui está fazendo aqui. O transporte, gente, é como se eu arrastasse todos os pontos do papel nessa direção que eu estou movimentando o mouse agora. Tá vendo? Nessa direção aqui. Então o transporte é o mesmo que ele seja feito nessa região aqui do canto superior esquerdo do vídeo, ou mesmo que ele seja feito nesse canto inferior direito do vídeo. Tá bom? Então essa é a ideia. Isso que é o conceito mais importante. Então isso é o efeito de transporte. Então esse transporte feito pelo vetor A é o mesmo, não é igual na intensidade do transporte feito B, mas é feito na mesma direção. Então é o mesmo transporte. A ideia de transporte não importa a quantidade, importa apenas a direção em que ele ocorre. Tá? Então isso me dá uma ideia de que significa... O que eu estou falando da ideia de transporte agora? Significa que quando os vetores são paralelos, eles não são capazes de fazer a folha de papel produzir um giro. Todos os pontos da folha de papel estão caminhando na mesma direção. Então se eu tentar arrastar a folha de papel sobre uma mesa, sempre pego as duas mãos, apoio sobre a folha de papel e começo a arrastar a folha para frente, assim, afastando de mim. Só que as duas mãos empurram a folha com a mesma intensidade. Se as duas mãos estão fazendo isso, a folha está sendo transportada na mesma direção. Quando eu falo que a folha está sendo transportada na mesma direção, olha só, o vetor que vai representar o deslocamento da folha é único. Não é um vetor assim, tipo, inclinado para a esquerda da mesa e um outro vetor inclinado para a direita. Não. Se as duas mãos empurraram a folha de papel com a mesma intensidade na mesma direção, então a folha foi transportada numa única direção. Então, o vetor que... Eu poderia representar um vetor no canto esquerdo da folha para representar o movimento dela, poderia representar um outro vetor na direita, mas na verdade esses vetores representam um mesmo efeito, que é o transporte do papel como um todo. Ele sofrendo uma translação, se deslocando de um ponto a outro. Então, o vetor que representa o deslocamento da folha nessa situação é único. É essa a ideia. Tá bom? Agora, se uma mão empurrar a folha, por exemplo, a mão direita for empurrando a folha com mais intensidade que a mão esquerda, a folha, metade da folha, um lado da folha fica se deslocando mais para frente, mais rápido do que a outra. Então a folha vai ser obrigada a fazer um giro. Ela vai ter que rotacionar sobre a mesa. Ok? Então ela vai fazer um movimento que vai combinar translação, que é o movimento de andar para frente, mas ao mesmo tempo rotação, que aí a folha vai começar a girar. Isso se a folha preservar a sua integridade, ela não amassar, ela não dobrar. Então se eu quiser empurrar uma folha com uma intensidade com a mão direita maior do que a intensidade da mão esquerda, eu vou ter que ficar girando a folha para que ela não sofra, para que os pontos da folha não sofram nenhuma alteração. A sua configuração seja conservada. Então perceba, esse é o efeito que a gente fala aqui. Quando a mão direita está empurrando a folha com mais intensidade, nesse exemplo que eu estou dando da folha sobre a mesa, significa que parte do transporte que a mão direita está querendo produzir na folha não é paralelo ao transporte que está sendo feito pela mão esquerda. Parte, não todo, né, não é 100%, né, mas parte do transporte que a mão direita está fazendo está sendo perpendicular ao transporte que a mão esquerda está fazendo. Por isso que para eu preservar a configuração da folha, eu vou ter que girar a folha sobre a superfície da mesa. Tá ok? Então, essa é a ideia. Pensar no vetor na sua propriedade original. Ele representa um transporte. Então, quando parte ou 100% de um vetor é perpendicular ao outro, parcialmente perpendicular ou completamente perpendicular, sempre vai produzir o efeito de rotação. Tá certo? É essa a ideia que a gente está passando aqui. Então, produto vetorial está relacionado intimamente com rotação. Tá bom? Então, vamos perceber isso acontecendo aqui. Então, veja lá. Se a intensidade da mão esquerda, tá vendo aqui no exemplo de empurrar a folha de papel, tá vendo? For a quantidade AX na direção Y, e
a mão direita está empurrando a folha também na mesma direção, tá vendo? Só que uma intensidade diferente, uma intensidade B. Aí você diria, olha, na direção X, que é a direção de deslocar a folha para a direita em cima da mesa, tá? Vamos pensar assim. A força que tenta deslocar a folha para a direita. Porque o A é positivo e o B é positivo, por exemplo, no exemplo que eu estou inventando aqui, de cabeça. Podia ser um para a esquerda e outro para a direita, não tem problema nenhum. As forças poderiam ser, no caso, conflitantes ou a favor uma da outra. Mesmo que as forças sejam a favor, aí eu te pergunto, se a parte da força na projeção I, da mão esquerda, com a parte da força projetada também na mesma direção de B, ambas estão a favor uma da outra, seja na mesma direção e no mesmo sentido, né? Porque de fato está aqui, aí do sentido sendo igual, as duas mãos, se as duas mãos estiverem transportando a folha para a direita, não tem problema. Aí a folha simplesmente vai caminhar para a direita, porque essa projeção dos vetores só são capazes de deslocar a folha para a direita. Então aí ela não sofre rotação de jeito nenhum por causa dessa componente com ela mesma. Então não tem esse efeito de rotacionar. Agora, a mesma coisa vale se eu pensar na direção J, que seria afastando a folha de mim, né, sobre a mesa, né, a direção de afastamento. Nela, a folha estaria sendo empurrada pela mão esquerda com intensidade diferente da direita. Aí, só que por conta dessa projeção apenas, né, a folha ela vai simplesmente caminhando cada vez mais para frente. Só que um lado da folha caminha com passos mais largos do que a outra. A mesma coisa na direção X, com passos mais largos que a direção aqui. O B estaria com direções de passos mais largos. O C também, né, estaria com passos mais largos na mesma direção. Então isso já revela para a gente que, com certeza, uma parte desse esforço do vetor A e vetor B, eles não são paralelos entre si. Porque não dá para, ao mesmo tempo, eu caminhar o lado esquerdo da folha de papel, eu não consigo empurrar ele com a mesma intensidade diferente do lado direito sem alterar a configuração da folha de papel. Para eu preservar a configuração, ou eu tenho a mesma intensidade, AX ser igual a BX, o número, né, o valor escalar aqui de AX ser igual a BX, é uma maneira de não haver rotação nessa direção, de não danificar, né, a configuração do papel, não alterar a configuração, e aí você teria nas outras projeções também o mesmo raciocínio. Então, com certeza, não é perpendicular entre si esses dois vetores, se a intensidade que a mão empurra a folha do lado direito é diferente da mão esquerda. Isso vai forçosamente produzir uma rotação, que é produzir um vetor resultante, dizendo em que direção que a rotação ocorre, em que direção que a folha vai girar. Ok? Essa é a ideia. Bebi uma água aqui, aí a gente tem o seguinte. Vejamos lá. Vamos raciocinar então o seguinte. Já que o A vetor B representa o quanto que um vetor é perpendicular ao outro, porque aí ajuda a dar a ideia do giro, né? A gente também pode traduzir isso, né, como sendo a capacidade de você calcular o volume de um cilindro de revolução, né, que uma direção estaria representando um vetor, a outra vetor, e o giro, né, aí dá a altura também, ajuda a representar a altura o volume de figuras sólidas, né, na sua forma singular, acaba tendo esse desdobramento geométrico, né. Mas aí veja, olha lá, está aqui representado o produto vetorial e vamos ver os desdobramentos que tem isso, né. A gente pode então representar as seguintes regras, como por exemplo, veja lá, direção I, o quanto que ela é perpendicular a ela mesma? Nada. Então isso vai dar zero. Mas ó, eu posso extrair aqui os escalares, tá vendo? AX é escalar, BX é escalar, pode vir na frente, eles comutam, tá vendo? Com qualquer produto que seja feito. Mas não teve jeito, né? I não é perpendicular a ele mesmo. Na verdade, ele é paralelo a ele mesmo. Então isso aqui dá zero. Isso vale para o J, se fosse J, produto vetorial com J, e com K também. Mas olha só. Os termos cruzados é que dão diferente de zero. Porque, ó, a componente AX na direção I, vetor, né? Com a componente BY na direção J, vai ter AX vezes BX, BY, né? Porque está aqui à frente. Agora eu te pergunto, o quanto que a direção I é perpendicular à direção J? A resposta é 100%. 100% do vetor I é perpendicular ao vetor J. Tá certo? Vamos olhar aqui na figura. Cadê aqui? Opa! Ué, eu voltei muito, né? O quanto que o vetor I é perpendicular. Olha lá. Vamos dizer que o A está na direção I, por exemplo, e o B está na direção J, uma visão de perspectiva.
Ah, pessoal, não estou vendo. Vamos supor que seja de 90 graus aqui, entre o ângulo φ seja de 90 graus para esse exemplo. Então tá. Se o A for perpendicular a B, aí eu te pergunto, o A está na direção I e o B estaria na direção J. O quanto que o I é perpendicular a J? Você vai dizer 100% é. 100% é de perpendicularidade, nada é paralelo. Aí eu te pergunto em qual direção? Aí você indica com a mão a regra da mão direita para a direção positiva aqui do eixo Z, né? Que no caso está representando o vetor C. Tá vendo? Então 100%, aí a pergunta, na verdade, aí é que eu vou dizer agora. Na verdade, quando eu digo que o quanto que o vetor A é perpendicular ao B, né, que no caso seria o quanto a direção I é perpendicular à direção J, se for 90 graus, você vai dizer 100%. Mas assim, eu vou dizer também que o plano formado pelo versor I, pelo versor J, ele é perpendicular ao vetor resultante, que é o versor K. Tá? Então ele é perpendicular em relação a quem? Em relação ao K. E que intensidade? Na intensidade que é o tamanho do vetor. O quanto que um vetor é perpendicular ao outro? Quantas vezes o A é perpendicular ao B? Quantas vezes o B é perpendicular ao A? Que é o caso aqui de baixo. E aí você vai ter que vai ser a direção do vetor C e o tamanho é a intensidade, o quanto que um é perpendicular ao outro. Tá? Aqui na figura você pode perceber esse tipo também, né? Aqui eu também vou fechar um triângulo para calcular as relações trigonométricas. Só que veja, eu tenho que fechar a figura forçando formar aqui o ângulo de 90 graus. E forçando um dos vetores ser a hipotenusa do triângulo que eu estou fechando. O mesmo raciocínio que nós fizemos para o produto escalar lá em cima. Quando eu forçar aqui, fechar colocar uma linha aqui, fechando o triângulo retângulo, e necessariamente um dos vetores sendo a hipotenusa, veja que um pedacinho do vetor A ficou de fora, tá vendo? Quando eu fecho a figura aqui, ó, um pedacinho de A sobra. Aí, o interessante é isso. Eu posso dizer que o produto vetorial, por isso que eu pego o tamanho do vetor B, multiplico pelo tamanho do A, vezes o seno do ângulo formado entre eles. Porque o seno vai descontar o pedacinho do A que não foi contabilizado quando fechou a figura do triângulozinho aqui. Tá certo? Isso explica essa formulinha que a gente está vendo aqui, ó. Então, quando eu falo que o B, quanto que o B é perpendicular ao A, aqui no caso, na primeira figura, o quanto que o A é perpendicular a B, eu tenho que falar, olha, o A, para fechar a figura do triângulo, envolve descontar um pedacinho do B. Então, o quanto que eu desconto o pedacinho de B? Quem faz esse desconto é o valor de seno de θ, de φ aqui no caso, né? Então, ó, nesse primeiro exemplo, eu vou fechar o triângulo com o A, tá vendo? Eu pego o A, fecho a figurinha e forço esse lado a ter o ângulo de 90 graus. Eu forço o A a ser a hipotenusa, tá? Do triângulozinho que fecha aqui. Aí eu tenho que o cateto oposto do ângulo φ vai corresponder ao pedaço do B que foi descartado aqui, para não fechar a figura. Aí, justamente esse pedacinho do B, não o pedacinho descartado, o pedacinho incluído, né? O pedacinho aqui de dentro, que ele vai ser o cateto adjacente lá, né? Do B aqui na projeção. E aí vai dar seno de θ, que vai ser uma dupla projeção. É como se eu pegasse o vetor B, levasse ele para o plano aqui do vetor C, e aí eu vejo o pedacinho que ele está representando. Tá? É meio difícil de visualizar esse caso, mas a ideia é essa daí mesmo. O mesmo raciocínio que nós fizemos lá do produto escalar. Tá bom? Bem, feito esse raciocínio aqui, né? Então a gente agora fica com essas convenções aqui, ó. Que quando eu tiver... Opa, as regrinhas, né? Tá aqui. I vetor J vai ser igual a vetor K. E o produto aqui das quantidades, tá vendo? A quantidade, no caso, envolvendo AX vezes BY e o produto vetorial de I vezes J, que são os versores, né? Que só levam em conta a direção e sentido. Então, a direção I rotaciona com a direção J em torno de K. Esse é o significado. Tá bom? Veja lá. A direção I em rotação com a direção J, isso acontece em torno de K. Tá? Esse é o significado. E aqui está o produto, a intensidade desse valor, que vai ser o tamanho do vetor resultante. Né? Então, o produto dessas componentes me dá a intensidade. Aí aqui é o fator de multiplicação que eu havia falado para vocês, pode ser um desses, pode ser o A, pode ser o B. Respeitando a ordem aqui, seria A, né? Aí o A vai dizer que é o fator, é a taxa de recursão, né, na multiplicação. Ele vai fazer o B somar o número de vezes de A, né? Então, se o A representa, por exemplo, a quantidade de 2, vamos supor, e o B a quantidade de 3, então A significaria então que o A está fazendo com que a quantidade de B, a projeção de B na direção Y, se some 3 vezes, se some 2 vezes
para que dê o tamanho do vetor resultante. Olha só que interessante. Então, se o vetor A tivesse o tamanho 2, por exemplo, e o vetor B tivesse o tamanho 3, nesse exemplo, e eu estou fazendo A, produto vetorial com B, nessa ordem, tá? Não estou trocando a ordem. A vezes B. Aqui, então, o A vai ter que ser a hipotenusa do triângulo, que eu vou fechar aqui. Fecha o triângulo. Aí um pedacinho do B fica fora. Aí o pedaço incluído está aqui. Aí eu te pergunto, quantas vezes o tamanho de B projetado tem que ser projetado aqui na direção que vai ser o Z? Aí eu falo que vai ser, se o A vale 2, então vai ser 2 vezes 3. Então, se o B vale 3, então vai ser 3 mais 3, vai ser o tamanho do C, que vai dar 6. Tá certo? O tamanho do C. Tá bom? Isso se A for exatamente perpendicular a B. Vamos ver se é verdade? Olha para essa continha aqui. Se o ângulo entre A e B fosse exatamente 90 graus, seno de 90 graus dá exatamente 1. Ok? Pode ir fazendo a calculadora que você vai ver. Olha lá, o tamanho do C é igual a A vezes B. Então, se A for 2, vai ser 2 vezes 3. Né? Então, vai ser 3 mais 3, né? Que vai ser o tamanho do C. Tá bom? O contrário também é verdade, né? Que foi esse caso do outro produto. B, produto vetorial com A. Então, B, vetor A. Vai dar o vetor C. Vamos ver se dá certo também? Nesse caso, o triângulo tem que ser fechado. Só que agora, intencionalmente, quem tem que ser a hipotenusa é o B. Então, fecho o triângulo aqui e faço com que o B seja a hipotenusa do triângulo que eu fecho. E aqui forma 90 graus. Com isso, o cateto oposto fica sendo esse lado aqui. E o cateto adjacente, né, fica sendo um pedaço do A, e não o A inteiro. Só que esse pedacinho aqui, que é o cateto oposto, vai ser o tamanho da projeção que eu vou ter que indicar aqui pro vetor C. Aí a pergunta é agora, né, se for B vetor A, então o B é o fator de multiplicação, o tamanho dele. Então agora, quem é o fator de multiplicação aqui? Vai ser, no caso, o B. Aí trocaria o A e o B de posição, só para ficar a anotação mais coerente, né? Aí o B vai dizer quantas vezes o A tem que se somar, né, a parte dele que está projetada. Então ficaria aqui, que é perpendicular. A parte que ele não é perpendicular, né? A verdade é essa, a parte que não é perpendicular. Aí seria dizer que é o A seno de θ, que é A seno de θ é o quanto do A, na verdade, não se projeta em B. E aí você tem aí, desculpa, é o quanto de A se projeta em B, né? Perdão. E aí você tem aqui então que B vai dizer quantas vezes isso deve ser somado lá no termo, né? Então aí vai dar. Se o ângulo for 90 graus, aí você vai ter o próprio tamanho do B, o tamanho do A sendo somado 3 vezes, né? No exemplo dos números que eu inventei aqui, né? Se o A tiver tamanho 2 e o B tiver tamanho 3, então vai ser o tamanho do B somado... perdão, né? É o contrário, né? Porque eu estou olhando para essa figura de baixo. Se eu tiver B, produto vetorial com A, então vai ser o B multiplicando o A que vai somando, né? O tamanho do A. 2 mais 2 mais 2, aí dá o tamanho do C. E apontando no sentido negativo, como você vê aqui na convenção. Tá? Que isso tem a ver com o sentido horário e anti-horário do movimento circular, se você for pensar na trajetória do movimento de rotação. Tá bom? Então, essas são algumas das relações que a gente tem envolvendo o produto vetorial e para entender o conceito dele de uma maneira mais geral. Então, a representação de comutação, eles anticomutam. Então, se eu fizer aqui no caso I vetor J, dá vetor K positivo. Se eu fizer o contrário, claro, aí tem a definição aqui. A pergunta é o quanto que a direção I é perpendicular à direção J? 100%. Tá bom? 100% da direção I é perpendicular à direção J. E o ângulo, né, entre eles é 90 graus. De fato, pelo menos os versores são, né? No caso do vetor lá pode ser diferente, mas aqui os vetores da base são de fato perpendiculares entre si. Usando as regras da mão direita, né, vemos que o sentido do resultado, né, do I vetor J, ele é o sentido do semi-eixo, né, que é o Z, que é positivo, ou seja, é o sentido de K. E finalmente aqui, né, chegamos a essa relação, que A vetor B é igual a... Aí no final chega essa quantidade aqui. Vamos ver como é que chega nessa relação, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui as duas estruturas ao mesmo tempo. Consigo, né? Tá vendo aqui a última equação que está aparecendo? Eu vou analisar com essa primeira que aparece aqui no vídeo. Veja lá. Já vimos que o produto vetorial entre o I e a sua própria direção, bem como o J e o K, dá zero. Vou pegar então só os termos cruzados. Então, vamos lá. Produto vetorial entre a direção I com a direção J vai ser
AX vezes BY, tá aqui, né? AX vezes... Ah, ele não fez com... Ah, ele colocou aqui, né? Então, vamos fazer lá, né? AX vezes BY, colocou aqui no canto. Então tá bom, vou olhar para cá. AX vezes BY. Depois você faz o quanto que a direção I ela é perpendicular à direção J. Aí você vai dizer que é 100%. Então lá vai dar 1, né? Na hora que fizer essa conta. Só que positivo porque o movimento CA é o vetor A, produto vetorial com B. Então, A vezes I vezes J vai dar K. Tá certo? Essa é a ideia. Vamos usar a regrinha da ordem alfabética, tá? Para as letras. Então, como a gente está usando a letra I, a letra J e a letra K para representar os versores, né, que é a base vetorial dos vetores, vamos fazer uma regrinha aqui só para facilitar a nossa leitura. Sempre que eu fizer o produto vetorial dos versores na ordem alfabética, a resposta ela é positiva para o vetor nessa direção. Quando eu não obedecer à ordem alfabética, eu vou trocar o sinal, que é para a ideia de comutação e anticomutação. Eu sou obrigado a inventar regras desse tipo, por quê? Porque essa ideia de dizer que o produto vetorial tem um valor positivo e negativo é um efeito que acontece no cálculo. O cálculo é que produziu esse efeito de positivo e negativo. E a regra da mão direita aqui ajuda a gente a enxergar visualmente isso. Tá? Não é que essa regrinha da mão direita é intrínseco à propriedade algébrica que a gente está envolvendo aqui. Né? Na verdade, a mão direita ajudou a perceber que quando eu fizer, naturalmente eu resolvo o cálculo fazendo o vetor A, vetor B. A resposta disso é igual ao oposto de se eu fizer B, vetor A. Então, se eu olhar aqui, ó, nessas projeções, né, não para dizer o tamanho do vetor, né, mas quando eu corro o ângulo, né, de uma direção em relação à outra, aqui o ângulo fica ora positivo e ora negativo, então eu troco o sinal, realmente, né? Não aqui, né, para o termo escalar, né, porque o termo escalar leva em conta sempre o menor ângulo que tem formado entre os dois vetores, que é o ângulo interno. Mas se eu fosse ver, em termos de movimento, né, pensando em rotação, eu posso fazer o movimento no sentido horário, que seria o ângulo negativo, e no sentido anti-horário, que é o ângulo positivo. Então, é o sinal do ângulo trocando é que está afetando o sinal do vetor resultante. Tá bom? Porque eu não posso fugir da convenção que eu tenho do sistema de referência de ângulo e nem de origem do sistema de coordenadas. Essas duas coisas eu nunca posso mudar. Porque isso amarra, né, isso cria vínculos, né, entre as grandezas que eu estou envolvendo. Em física é muito importante preservação dos vínculos. Tá? Porque a preservação dos vínculos vai mostrar que aquela linguagem algébrica que você está usando para descrever um fenômeno físico qualquer, ela é consistente. A consistência nessa relação. A importância de preservar o sistema de referência que você adotou desde o início é muito importante. E é ele que vai garantir essa consistência aqui, tá vendo? De B vetor A ser igual a menos A vetor B. Tá? Então, o efeito do sinal é por causa dessa troca de ordem. Então, essa é a ideia aqui. Então, vamos seguir essas regrinhas para ajudar a gente a nunca errar esse tipo de cálculo. Né? Então, ó, I, J está na ordem alfabética, tá vendo? Então, a resposta é 1 positivo. Se fosse o contrário, J vezes I, aí eu trocaria aqui para menos 1, porque J vezes I quebra a ordem alfabética. Então, aí vai dar menos. Tá bom? Essa ideia de dividir I vezes J é um movimento no sentido anti-horário. E J vezes I é um movimento no sentido horário. Tá bom? Quando você faz a mão, da regra da mão direita, o movimento dos dedos no sentido anti-horário, do seu ponto de vista, o polegar aponta em direção a você. Isso é o que você chama de positivo. E quando você faz a mão no sentido anti-horário, o polegar aponta afastando de você. Aí é o sentido chamado, é o sentido da mão se movimentando no sentido horário. Aí é o sentido negativo nas convenções que nós fizemos. Professor, eu poderia ter feito as convenções tudo no sentido contrário? Claro que poderia. Mas vamos seguir as convenções que é feita nos livros de matemática, tá certo? No sentido da gente falar a mesma língua, não ter que ficar fazendo tradução, né? Ah, e para mim o menos significa o contrário para você, então eu tenho que avisar isso, né? Tem que colocar uma nota de rodapé em todo o cálculo que eu vou te mostrar, dizendo, olha, troque aí os sinais de tudo, do sentido do ângulo e dos vetores, porque eu usei a convenção exatamente o oposto de você. Tem que avisar, sabe? Tem que traduzir. Né? Então, para evitar problema de tradução, vamos todo mundo caminhar com a mesma convenção. Tá bom? Não tem problema nenhum. A física não depende dessas convenções, né? Não é afetada em nenhum sentido. Bem, então vamos lá.
Vamos agora então, voltando aqui, né, porque eu estava discutindo antes, que eu estava relacionando, o resultado do produto vetorial, né, então levando essa convenção. Então olha só, AX na direção Y, vetor BY na direção J. Então, o quanto que o I é perpendicular a J é 100%, então dá 1. E o I vezes J segue a ordem alfabética, né, entre o I e J. Então eu vou indicar com 1 positivo. E é o sentido anti-horário que foi feita a rotação lá. E finalmente multiplicando AX por BY. Então tá aqui. AX por BY, ok? Vamos continuar o raciocínio. Agora vamos ver outro caso. Vamos ver o caso oposto, tá? Vou procurar aqui a situação onde você tem, no caso, a YJ, vetor com B, aqui não vai ter, cadê o contrário, né? O contrário seria pensar assim, a componente X do Y multiplicando com a componente J do vetor A. Mas você vai ter que respeitar a ordem. Então, na verdade, tem que fazer AYJ pro vetor BXI. Então, o quanto que o vetor J é perpendicular ao vetor I? 100%. Só que aqui desobedece a ordem alfabética, tá vendo? JI. Então, você põe menos 1 lá, ao invés de 1 positivo. E aí você faz AY vezes BX. Tá aqui. BX vezes AY, que é a mesma coisa, né? Só que com sinal de menos, tá vendo? Esse é o truquezinho. E isso, ambos estão representando na direção K. Então eu tenho lá AXBY na direção K positivo e BXAY na direção negativa de K. Essas convenções são necessárias para indicar o sentido horário de uma rotação e o sentido anti-horário positivo e o sentido horário de rotação. Tá? O efeito não é o mesmo, né? Quando eu penso uma projeção e a outra lá. Isso você faz também aqui para as outras 3 partes, né? Que vai ser fazer, no caso aqui, a componente Y com a componente Z. Né? Então, a componente Y de A com a componente Z do vetor B. Então, fica lá. O quanto que o vetor J é perpendicular ao vetor I? Desculpa, o vetor J é perpendicular ao vetor K? 100%. Segue a ordem alfabética? JK segue, então é 1 positivo que eu coloco lá. E eu faço a quantidade AY vezes BZ. Tá aqui, né? Deixa eu ver. AY vezes BZ. Tá? Aqui sempre segue a ordem alfabética na hora de anotar, tá? Por isso que o A foi escrito primeiro. Aí aqui, ó, você tem depois. Qual é o oposto aqui em termos de termos? É pegar a componente Y do B e multiplicar com a componente K do X, né? Então ficaria aqui. Só que respeitando a ordem, né? Então AZ na direção K, vetor com BY na direção J. Quanto que o K é perpendicular ao J? 100%. Desobedece a ordem alfabética, então coloca o menos lá. Aí faz AZ vezes BY. Aqui. AZ, deveria por aqui, né? Desculpa, né? A Y vezes BZ, né? Ele deveria ter trocado a ordem alfabética aqui, né? Ele quis preservar a questão das ordens, né? Mas se a gente fosse fazer um TCC de matemática, né? Vamos pensar assim, né? Aí o professor ia exigir que você colocasse tudo, absolutamente tudo em ordem alfabética. Então o A vem antes do B, o X vem antes do Y, né? Teria que respeitar isso aí, tá? Você usa softwares gráficos, né? Como softwares, sei lá, matemática, MATLAB, ele sempre põe em ordem alfabética. O critério interno vai sempre usar a regrinha que se deve usar mesmo, né? Mas não importa, a ideia é mostrar, como isso aqui são produtos de escalares, não importa a ordem, só importa respeitar a ordem do produto vetorial, que é esse grande aqui, que abarcanha todos esses parênteses, né? Bem, e finalmente você faz aqui o último caso, que é multiplicar a direção, no caso, qual que está faltando, né? Que já até a direção Z com a direção X aqui, né? Faltou. Então a direção Z do A com a direção X do B. Então fica AZ na direção K, vetor com BX na direção I. O quanto que o K é perpendicular ao I? 100%. Só que desobedece a ordem alfabética, que é KI, né? Então vai dar menos lá, coloca o menos. Aqui fica AZ com BX. Aí é o que você vê aqui nesse segundo termo, tá vendo? Cadê? AZ com BX positivo. E por fim, fica lá. O outro caso, que é a última possibilidade, de todas as possibilidades, são 9 possibilidades de multiplicação, né? Então, a gente já reduziu várias delas. Que a gente tem, então, 6 aparecem aqui e as outras 3 deram 0 automaticamente nessa regra do produto, né, de não ser rotação na mesma direção. Agora falta fazer o BZ multiplicado com AX, né?
que é então, só que respeitando a ordem, então tem que ser AX na direção I vezes BZ na direção J, na direção K, perdão. O quanto que I é perpendicular a K? 100%, então vai 1. Segue a ordem alfabética, I, J e K? Sim, então é 1 positivo que fica lá. E aí fica AX vezes BZ. Tá aqui, né? AX, não, perdão, não obedece a ordem alfabética não, né? Porque eu fiz... como é que fala, né? Eu peguei o errado aqui para analisar, né, para vocês. Né? Perdão, tem que pegar esse aqui, né? É AZ com BX, né? Esses dois. Então fica aqui AZ BX e K vezes I dando 1, só que troca o sinal porque não obedece a ordem alfabética. Então tá aqui. Aí estão todas as possibilidades representadas. Tá vendo? E outra, não basta fazer isso. Aí põe a direção correspondente. Entendeu? Vou fazer a leitura da rotação. I rotaciona com J, presta atenção. Deixa eu olhar por aqui, é melhor. I rotaciona com J em torno de K. E também J, se eu fizesse o contrário, J rotaciona com I também em torno de K. Tá bom? Só que no sentido oposto. Então muda o sentido da rotação. Rotacionar I em direção a J é o contrário de rotacionar J em direção a I. Talvez isso explique, tá vendo? Isso explica o sinal de menos sendo necessário aplicar aqui quando inverte. Tá bom? É por isso. O I, se for perpendicular a J, tem o poder de rotação. Tem um eixo de rotação, e aí I rotacionando em torno de J não é o oposto de J rotacionando em torno de I. Assim como I rotacionando em torno de K é o oposto de K rotacionando em I. Né? E por fim, JK, né? Que é o J rotacionando em torno de K, é o oposto de K rotacionando em J. Tá bom? Então, quer dizer que a rotação forma sempre um plano em torno dos dois vetores que estão multiplicando. O plano IJ rotaciona em torno de K. O plano JK rotaciona em torno de K, só que oposto ao caso anterior aqui. Tá bom? É essa a ideia. Então, fica bem abstrato mesmo, né, essa questão, não tem jeito, né, apesar de eu recorrer aqui a um pouco da geometria, mas é sofisticado mesmo o produto vetorial. Né? Então, isso aqui foi resultado de J rotacionando com K, produziu I. Tá vendo? E aqui é resultado de I rotacionando com K, reproduzindo J. E aqui é resultado de I rotacionando com J, que produziu K. Tá certo? Essa foi a ideia. E aqui a questão dos sinais é quando é o contrário, né, da multiplicação. Então tá aí o exemplo do produto vetorial entre dois vetores. O resultado é um vetor, que compõe, né, dessa forma, né, as suas componentes. O vetor resultante, que seria o vetor C, a componente na direção I atende a essa quantidade, na direção J atende a essa, e na direção Z atende a essa. Isso aqui tem cara de matrizes, né, quando a gente escreve de forma matricial. Não sei se a gente vai ver aqui no exemplo, né? Alguma aplicação é uma outra forma de fazer essa conta, né, uma forma mais simples. Ou você usa essa formulinha, ou você faz o cálculo de uma outra maneira. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui envolvendo essa figura, para a gente poder fixar essa ideia do que é um produto vetorial. Ok? Então vejamos lá. Bom, olhando para a figura em si, antes mesmo de ler o enunciado, nós temos aqui. Olha as convenções que foram adotadas. O eixo Z está representado aqui vertical para cima. O eixo X vai estar aqui na horizontal. E o eixo perpendicular ao papel, só que na horizontal. E aqui vai estar o eixo... Perdão, o eixo X está aqui, né? O eixo X está saindo do papel, tá? Isso aqui é uma visão de perspectiva. O eixo Z é a vertical da folha de papel. O eixo Y, ele está aqui, tá vendo? Nessa direção, fazendo perspectiva. E aqui está o X também. Então, existe 90... O ângulo formado aqui entre o eixo X e o eixo Y é 90 graus, apesar de não parecer por causa da perspectiva, e também a direção Z perpendicular. E aqui tem várias direções, né, também sendo representadas. Aqui tem um vetor C, que é o produto vetorial de A e B, que ele está indicando aqui. Ele avisa aqui, ó, tá vendo os quadradinhos, representa que é 90 graus os ângulos formados entre esse eixo aqui, e o eixo vertical para cima. No eixo vertical, você está indicando o vetor B, tá vendo? No eixo aqui, nesse eixo está indicando o vetor A, eles são perpendiculares entre si. Essa é a direção do Y, tá? O vetor A está na direção do Y, só que não 100%, só uma parte dele está na direção Y, mas pelo menos ele é perpendicular ao Z e perpendicular ao X. No caso, composição com X. Aqui nós temos também o vetor... Aí o vetor resultante, que é o produto vetorial de A com B, né? O A está aqui, né? Nessa direção que eu estou apontando com o mouse, o B está aqui na vertical, na direção Z. A, vetor B, forma um plano,
E esse plano rotaciona em torno do eixo Z. Certo? Só que esse plano não rotaciona perpendicular ao eixo Z, ele é um pouco deslocado da perpendicular do eixo Z, do eixo X, perdão, o plano formado entre o vetor A e o vetor B, ele rotaciona em torno do eixo X, que é esse aqui. Só que não é 100% do plano do vetor formado pelo vetor A e B que está perpendicular ao X, é apenas uma parte, por causa que eles não estão formando os ângulos de 90 graus entre si. Isso então resulta o vetor C aqui, ó. Tá vendo? Que tem uma mistura da direção x, y e da direção z, tá? Que é o produto vetorial de A e B. E esses ângulos vão ajudar a gente a enxergar esses efeitos, tá? Então o vetor C com relação a x, ele está formando aqui um ângulo, no caso, né, envolvendo um ângulo de 160 graus, tá? O vetor A em relação a x está formando um ângulo de 250 graus. Você está vendo aí? Esses dois ângulos vão ser importantes para a gente, porque com esse plano formado pelo vetor C, em relação, né, que ele é perpendicular, o vetor C na direção ele é perpendicular ao plano formado por A e B, vai nos ajudar a fazer essas projeções, né, para representar o vetor C. Você pode ver aqui que o vetor C intencionalmente, ó, foi fechada uma figura para ele para formar um triângulo retângulo. Então o vetor C intencionalmente está formando a hipotenusa de um triângulo retângulo, intencionalmente, porque eu vou poder usar relações de senos e cosseiros para encontrar o tamanho dele, por exemplo. E aqui também, tá vendo? Entre o vetor A e o eixo Y, também, ó, foi intencionalmente formando aqui um triângulo retângulo. Tá vendo? Que vai ajudar também a identificar o tamanho do vetor A, por exemplo, né? E aí, claro, vamos ver agora o contexto. A figura é complexa, tá? Porque, na verdade, é uma figura tridimensional. Mas aí, olhando para a figura, facilita bastante, porque se fosse só em palavras, não ia ser muito complexo. Então, vamos lá. Na figura 3.22, que é essa aí que eu acabei de descrever agora, o vetor A está no plano XY e tem módulo igual a 18 unidades. Olha, atenção à informação que ele deu. O vetor A está no plano XY, é o que a gente constatou ali na figura, né? E tem módulo igual a 18 unidades. E uma orientação que faz um ângulo de 250 graus com o semi-eixo X positivo. Verdade, a gente verificou agora. E o vetor B tem módulo de 12 unidades e está orientado ao longo do eixo Z, certo? Positivo. Está 100% no eixo Z, a direção dele. Ele quer saber qual é o produto vetorial que resulta no vetor C, né? O caso está aqui. Então vamos lá. Toda essa figura vai nos ajudar a fazer essa leitura aí. Olha, ele fala aqui, né? A ideia-chave é a seguinte, né? Quando conhecemos dois vetores na notação módulo log, né? Módulo log, estou lembrando de outras coisas. Módulo ângulo, que é a notação que a gente indica a direção usando o ângulo e diz a intensidade da grandeza, o tamanho dela. Podemos calcular o módulo do produto vetorial, usando aquela equação que só calculava o tamanho do vetor, né? Que eu vou mostrar agora. E a orientação do produto vetorial usando a regra da mão direita, que era a figura 3.21. Então veja lá, o módulo do produto vetorial é dado por essa equaçãozinha aqui, que é a tal da equação 27. O tamanho do vetor A vezes o tamanho do vetor B vezes o seno do ângulo formado entre eles. Isso dá o tamanho do vetor C, que é o vetor resultante do produto vetorial entre A e B. Nessa ordem, necessariamente, A vezes B. Então, nunca troque a ordem porque eles anticommutam. O tamanho do vetor A ele falou que é 18 unidades, o tamanho do vetor B ele também diz que é 12 unidades, e o ângulo formado entre eles, aí eu verifico lá, entre A e B é 90 graus. Então, veja aqui na figura que é verdade, né? O vetor A está no plano XY, ele avisou. Então, o plano XY é perpendicular ao vetor Z. Como o B está 100% na direção Z, então com certeza o vetor B é perpendicular a A, porque o plano de A, que o A forma na horizontal, é perpendicular a B. Então, consequentemente, como A é um conjunto de pontos, A é uma reta, né, um segmento de reta. Como os pontos de A pertencem ao plano XY, e o plano XY é perpendicular a B, então com certeza A é perpendicular a B. A matemática tem esse jogo de fazer conjuntos, né, um dentro do outro, né, para você ter certeza de que a relação ela é verdadeira. O silogismo, né, que está sendo feito é verdadeiro. Então aqui temos que o tamanho do vetor C, que é o vetor resultante do produto A e B, vai ser então, usando a calculadora, né? Bom, aqui dá para fazer na mão, né? Seno de 90 graus é igual a 1. 18 vezes 12 daria 216. Então essa seria uma resposta para o tamanho do vetor C. Continuando.
Já sei o tamanho do C, já é uma pista que eu tenho. Ó, para determinar a orientação do produto vetorial da figura 3.22, que é essa que nós estávamos analisando, coloque os dedos da mão direita em torno de uma reta perpendicular ao plano entre A e B. Entendeu? Apoie a sua mão, né, na verdade, em cima do plano XY, que é onde está o A. Essa é a ideia. Né? Só que necessariamente o polegar, né, não sei se ele vai explicar aqui com mais cuidado, né, a reta na qual, né, deixa eu ler aqui a historinha toda, né? Ah, tá aqui. A reta na qual encontra o vetor C, né, de modo que seus dedos empurrem o vetor A na direção de B. Seu polegar estendido fornece a orientação de C, é verdade. Assim como mostra a figura C, né? Figura que envolve o C. Então, o vetor C está no plano XY. Como a direção de C é perpendicular à direção de A, o vetor faz um ângulo de... Aí você vê lá, né? 250 menos 90 graus igual a 160 graus. É verdade, ó. Tá aqui, né? O A é perpendicular ao vetor B. Isso é verdade. Então, se o A é perpendicular ao vetor B, então eu tenho esse plano aqui. E também é verdade, ó, que eu pegar 250, que seria o percurso todo até chegar no A, até o eixo X. Lembra-se, não se esqueça, que o sentido do eixo X é o sentido positivo das posições. Bem como o sentido positivo do eixo Y está para cá e o sentido positivo do eixo Z está para cima. Tá? Então, para cima é positivo, para a direita é positivo. Ah, eu não estou vendo a direita aqui, é porque a figura está rotacionada. Mas aqui seria representando a direita do papel. E aqui é saindo do papel, vindo em direção a você, né, apontando para o seu rosto, né, vamos dizer, você, observador. Né? Então, um vetor que aponta em direção a você é o sentido positivo dele, um vetor que aponta para a direita no papel é um vetor no sentido positivo dele, e um vetor que aponta para cima também é positivo. E o contrário disso são os negativos. Então, eu preciso indicar o ângulo em relação a x, para o vetor A, que ele está no plano xy, em relação ao sentido positivo do eixo x, que aponta para cá. E então, ó, o ângulo desde lá até aqui é 250 graus. Só que o vetor C, como o vetor C resultante, ele é, no caso, perpendicular ao vetor A, por que eu sei que o vetor C é perpendicular ao A? Porque o vetor C é resultado do produto vetorial de A com B. E necessariamente o vetor C é um plano que é... o vetor C ele fica perpendicular ao plano formado entre A e B. Então, obrigatoriamente, o C tem que ser perpendicular ao A, bem como perpendicular ao B. Então, graças a essa informação, então esse ângulo aqui, ó, entre A e B, formaria um quadradinho aqui também, né, que seria 90 graus. Aí eu posso subtrair e obter os 160 graus, que é o ângulo formado do C em relação à direção X, que é o ângulo de referência. O ângulo de referência sempre parte do sentido positivo do eixo X até o vetor que você queira. Tá? No plano XY, no caso. Eu sei que o vetor C ele pertence 100% ao plano XY. Tá? Porque ele tem que ser perpendicular ao plano formado por A e B. O plano do formado A e B é o plano YZ. Tá? Como você vê aqui. Y e Z. Tá bom? Então, com essa complexidade, a gente define aqui o chamado produto vetorial. Em termos de cálculo, né, o esforço que você vai ter que fazer não vai ser uma análise assim detalhada, né, mas eu vou apresentar para vocês sempre o módulo, né, calcule o módulo do vetor, do produto vetorial, ou mesmo tamanho, tá? Então não se assuste com a parte matemática mais sofisticada envolvendo aqui, para você trabalhar. Aí tá, de fato, finalmente agora eu tenho a representação módulo-ângulo, né, para o vetor, né, que agora eu sei o ângulo que ele forma em relação ao sentido positivo do eixo x, que é de 160 graus, e ele é um semi-eixo no x positivo, tá? É isso que representa aí. Então isso atende, né, a esse exemplo que envolveu esse ângulo θ em relação a esse. Vamos fazer esse outro exemplo, que é o último, né, e ele é mais curtinho, já que nós fizemos toda essa elaboração, né, para esse exemplo anterior, né, em relação ao produto vetorial. Então aqui fala, se o vetor A é igual a 3 unidades na direção I, menos 4 unidades na direção J, e o vetor B é igual a menos 2 unidades na direção I, mais 3 unidades na direção K, determine o vetor C que seja igual ao produto vetorial de A com B. Então, vamos lá. A chave aqui do problema, mesmo sem ter uma figura para representar, vai ser do ponto de vista algébrico, né? Quando dois vetores estão expressos em termos dos vetores unitários, podemos determinar o produto vetorial usando a lei distributiva, que a gente já fez anteriormente lá. Então, eu escrevo aqui o vetor A, produto vetorial com o vetor B, está escrito aqui também, e eu faço a distributiva multiplicando. Já sabemos que não tem como rotacionar o vetor I em relação a ele, porque, né, e também J com J. Então, vetor I com vetor I, né, é o único caso aqui.
Então, quando eu fizer produto vetorial de 3i com menos 2i, aí depois eu faço a distributiva, né? 3i multiplicado com 3k, mais, aí vai somando, mais menos 4j multiplica com menos 2i, e depois 4j com k, né? Ele já havia dado aqui, né? Ah, ele pôs aqui, né? Trocou um pouco a ordem, mas tudo bem. Então agora você tem o seguinte, você tem aqui 3i vezes menos 2j, olha lá. O quanto que o i é perpendicular a ele mesmo? Zero. Nada de perpendicular. Então, por mais que eu multiplique 3 menos 2, vai dar menos 6, que multiplica 0, não aparece. O quanto que o i é perpendicular a k? 100%. Segue a ordem alfabética? I, J, K? Sim, segue. Então é positivo. Então vai ficar 3 vezes 3, que dá 9. Tá ok? Guarda esse valor, que ainda tem que fazer depois os outros. Aqui tem também menos 4j. O quanto que j é perpendicular a i? 100%. 100% perpendicular. Só que j aí desobedece a ordem alfabética, então tem que produzir um sinal de menos. Menos 4 vezes menos 2 vai dar menos vezes menos, mais 4 vezes 2, 8. Só que tem aquele menos da brincadeira da regra da ordem alfabética. Então voltou a ser menos 8. Tá certo? E aí, no caso, vamos ver a questão de que I não rotaciona com I, e quando rotaciona com K é em torno de J. Então tá aqui J indicado. E aqui também, né? Então, I quando rotaciona em torno de K, dá J. Só que aí J, só que aparece aqui, né, no caso, né, esses termos, com relação aos valores que ele já deu, né, no caso aqui temos também J em rotação com I, também dá K, só que só trocava o sinal. Aqui produziu um menos 8 na direção K, lembra que a gente comentou? E aqui produziu um 9 na direção K, na direção J, né? 9 na direção J, só que, vejamos, né? Aqui, né? I vezes I, deixa eu ver, tá faltando um termo, não sei se ele colocou aqui, J vezes I, que dá na direção K, tá aqui, direção K. Vai dar menos 4, com menos 2 vai dar menos 8, opa, mais 8, só que o menos da troca, menos 8. E aqui nós temos, deixa eu olhar para cá, que eu acho que ele exagerou um pouco na simplificação aqui dos termos, né? Ó, tem dois casos que dá K, né? O I vezes o J, e aqui o J vezes o I, certo? Então, 3 vezes menos 2, perdão, menos 4 vezes menos 2 vai dar 8 positivo. J vezes I dá menos K, então vai dar menos 8K. Mais 3K, né, na verdade, né? Mais aqui com relação a esse termo, né? Que não vai dar, não vou ter com quem fazer produto vetorial com K, né? Então vai, no final das contas vai dar apenas 3K aqui nessa direção. Aí continua o cálculo, né? E aí fica esses dois termos, menos 4J e mais 3K. Aí agora sim, né? Para eu não me perder aqui, né? Então fica, né? Podemos também calcular aqui, bem, ele, não sei se ele pôs a resposta aqui, né? Ele só montou a expressão, né? Mas está correto. Ele distribuiu todos os termos, nada mais. Aí, ó. Podemos agora calcular os valores das diferentes termos usando a equação 27, né? Que determina a orientação dos vetores com o aumento da regra da mão direita. No primeiro termo, o ângulo é entre os dois vetores, envolvendo no produto vetorial é zero. E os outros três termos, né? Que saem quando o ângulo dá 90 graus entre eles, aí o resultado é o seguinte, né? Então temos lá, vamos pegar os casos que são cruzados, né? Veja lá, tá vendo? Deu aqui menos 6 vezes 0, porque daria 0 mesmo, né? Que é I vezes I. Aqui vai dar 9. É só pegar na ordem, na mesma ordem, tá? Então aqui seria pegar esse produto vezes esse, vai dar 3 vezes menos 2, vai dar menos 6. O quanto que o I é perpendicular ao outro I é 0, então não tem jeito. Depois, 3 vezes 3 que dá 9. Aí I rotaciona com K em torno de J. Positivo. Tá aqui. 9, perdão, J negativo. Porque aqui, ó, I, K, I, J, quebrou a ordem, aqui no caso, pulou o J, né? Então quebrou a ordem alfabética. Então fica I vezes K dando menos J. Depois mais 8, porque seria esse daqui, né? Cadê? Ah, tá, aquele que eu estava fazendo antes, né? Menos 4 vezes menos 2 dá 8 positivo, só que J e quebra a ordem alfabética, então produz menos K. Daqui menos K. Depois,
esse caso aqui, né? Cadê? 4 vezes 3 que dá 12, só que menos 4 vezes 3 dá menos 12. J vezes K vai dar I, é cíclico, né? Aí vai dar positivo lá o I. Então fica menos 12 aqui. Aí finalmente junta quem está na mesma direção, tá vendo? Você tem menos 12 unidades na direção I para o vetor resultante, que é o vetor C, menos 9 unidades na direção J e menos 8 unidades na direção K. Então esse menos indica que o vetor está apontando, se a gente for pensar nas convenções que nós fizemos na folha de papel, menos 12 unidades na direção I, então uma projeção do vetor aponta na sua direção, você observador, com valor... Não, desculpa, se afasta de você, né? Vai indo para o outro lado, menos 12 unidades. Vai indo para a esquerda na direção J, tá certo? Na folha de papel. E vai descendo ao invés de subir no eixo Z. Se a gente seguir aquelas convenções que eu havia citado antes para vocês. E bom, isso atende à resposta dele, né? Então o vetor C ele é perpendicular ao A e o B, é verdade, porque o A e B formam um plano, né? Durante o produto. O que pode ser demonstrado, né? Observando que C, produto escalar com A, é igual a zero. É verdade, né? Se você fizer essa conta, vai dar mesmo, né? Se eu pegar o C e multiplicar pelo A, propriamente dito aqui, ó, pega esse pedacinho que é o A. Olha só, produto escalar entre o A vai ser I, direção I, multiplicado em direção I, tá vendo? Vai dar 100%. Vai dar o valor numérico aqui 3 vezes menos 12, menos 36. E o J também, ó. J vezes J, que seria menos 4J vezes J, que também daria 100%, se fosse pensar no produto escalar que nós fizemos no vídeo na aula anterior. Aí aqui ficaria menos 9 multiplicado por menos 4, daria mais 36. No produto escalar, eu vou ter que somar menos 36 com mais 36, que dá zero. E no conceito de produto escalar, a pergunta é o quanto que a direção I é paralela à direção K. Então isso é zero, né? Aí esse pedaço dá zero mesmo. Aí fica de fato dando zero o produto escalar entre o vetor resultante com o vetor A. Isso também acontece entre C e B. Olha que interessante. Esse aqui é o vetor C, né? Que eu estou indicando com o mouse. E aqui está o pedaço que é o vetor B. Né? Opa, deixa eu indicar aqui com o mouse direitinho. Esse é o vetor B, né? Nós estamos vendo lá. Ó, a mesma coisa. Menos 2 vai multiplicar com menos 12, dando 24 positivo na direção I. Porque I é 100% paralelo a I, no produto escalar. Estou falando de produto escalar aqui, estou fazendo uma observação. Tá? Mais 3 na direção K, que é paralela à direção K. Então vai ficar 3 vezes menos 8, que dá menos 24. Olha lá. Mais 24 menos 24 também dá zero. E de novo acontece aqui, né? Que o K não é... O J, né, não é paralelo a ninguém, né? Então o produto com ele dá zero para tanto em I quanto em J. Tanto em I quanto em K. Então aí é verdade, ó, isso prova mesmo que o A e B formam um plano. Eles têm que pertencer ao mesmo plano para garantir que esses dois produtos escalares dê zero. Isso é interessante. Ou seja, né, não existe componentes de C em relação a A e B. É verdade, tá bom? Então isso aqui atende aos exemplos, né? Então eu vou finalizar a aula de hoje aqui e nós vamos tratar dos fenômenos físicos propriamente dito, tá? O estudo do movimento, agora que nós conhecemos todas essas propriedades dos vetores, tá bom? Então, até a próxima aula e a gente continua aí, ok? Um abraço e até!